Quando a gente vai desenvolver uma estratégia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os dados do ativo base. Ou pelo menos é assim que eu imagino que as coisas deveriam ser. Então, exportar os dados do ativo lá do MetaTrader, importar dentro do Excel, criar fórmulas, criar gráficos, né? Fazer análises estatísticas para chegar a conclusões e então criar estratégia. Para simplificar esse processo, é que hoje eu estou disponibilizando para vocês essa nova ferramenta chamada de Vilela Quant, né? Foi assim que eu batizei, eu acho que Quant é um nome meio prepotente porque ela faz, mas quem sabe com o tempo ela vai ganhando novas funcionalidades aí, até que ela mereça esse nome, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na tela, como é que ela funciona, tá? Então, aqui na direita, a gente tem um grupo de regras, a gente pode criar para ela. Essas regras são criadas na mesma estrutura do Price Action, tá? Então, aqueles que já usam Price Action, é só usar as mesmas fórmulas. Quem não usa, ignora a forma aqui como eu estou criando as regras, tá? Que no final do vídeo eu mando vocês ali para o vídeo do Price Action para que vocês possam aprender como fazer as fórmulas. Nesse primeiro momento, vamos só entender a lógica da ferramenta aqui, tá? Então, eu vou colocar uma regra, vou dizer que eu quero analisar os fechamentos. Então, a primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui embaixo, nessa tabelinha aqui. A gente pode ver várias informações como a quantidade de fechamentos que a gente está analisando, qual o valor mínimo, o valor máximo, a média, né, o desvio padrão, a simetria e curtose. Tá? A simetria e curtose é para a gente comparar a nossa distribuição com um desvio padrão, né, com uma distribuição normal. A gente olha isso depois, primeiro vamos focar aqui no resto dos dados. Tá? Principalmente a média. Né? Então, o que quer dizer que a média dos últimos fechamentos é 65 mil pontos? Né? Basicamente nada, tá? Então, o primeiro alerta que eu faço para vocês aqui é que nem tudo que a gente pode medir vale a pena medir. Né? Então, média dos fechamentos, por exemplo, é um caso que não faz sentido. Deixa eu dar dois exemplos clássicos usados pelo Taleb, né? Onde ele usa para diferenciar o medíocristão e o extremistão, né? Que é os nomes que ele deu no livro dele para diferenciar esses dois tipos de dados tão diferentes. Tá? São dois animais diferentes, como ele diz. Então, existe uma cidade, eu quero saber a média da população. Tá? Então, eu quero saber primeiro a média da estatura. Eu poderia muito bem sentar num banquinho de praça e ficar esperando as pessoas passarem, né? E anotando as alturas. Né? Então, a minha média ia variar, né? Então, sei lá, passou a primeira pessoa, tem uma pessoa de 2 metros. Então, eu vou considerar que a minha média é 2 metros. Aí passa outra de 1,80. Então, agora a minha média é 1,90. Aí passa 1,75, né? E assim vai indo. Com o tempo, a minha média vai cada vez oscilar menos até que ela vai convergir para um ponto específico. Tá? Ela sempre vai variar para cada medição, obviamente, mas ela vai convergir para um ponto. Né? No jargão da estatística, ela é estacionária, né? Ela converge para um ponto. Se em outro dia eu decidir medir novamente a altura das pessoas, né, daquela mesma cidade, né, eu vou sentar na praça de novo, vão passar pessoas diferentes, mas eu vou chegar basicamente na mesma conclusão, basicamente no mesmo valor. Tá? E o mais importante de tudo é que esse valor média de estatura é um valor útil. Né? Então, se eu for um arquiteto que quiser projetar uma porta, eu sou um engenheiro querendo projetar um assento, alguma coisa do tipo de um carro, sei lá, esse valor é útil, né? O tamanho médio das pessoas é um valor útil. Agora, digamos que em vez do valor de estatura, eu quero analisar o patrimônio das pessoas que passam, né? Ou a renda mensal. Então, a renda mensal. Passa uma pessoa, ganha um salário mínimo. Passa outra, ganha 2 salários mínimos. Passa outra, ganha meio. Passa um mendigo que não ganha nada. A minha média vai oscilar bastante. Né? E não vai convergir para um ponto. Porque pode passar, por exemplo, um grande empresário que ganha 30 salários mínimos, aí a minha média vai dar um saltão para cá. Aí passa o Jeff Bezos da vida, a minha média vai parar lá na casa do vizinho aqui, né? Então, ela não converge para um ponto, não tem um ponto específico. E, de novo, né, a parte mais importante é o fato de ela ser útil. Então, se eu tenho, por exemplo, na cidade, eu chego à conclusão que a média é 50 salários mínimos, mas toda a população ganha 1, 2, 3 salários e tem um cara que ganha 300 salários mínimos que fez a minha média saltar para cá, não existe ninguém ganhando. Né? Então, digamos, na mesma ideia anterior, né? Antes eu estava projetando uma porta, agora eu estou projetando algum produto, eu quero saber qual a renda mensal das pessoas para projetar um produto para aquele tipo de renda. Então, agora a minha média é 50 mil, eu vou projetar um produto para pessoas de 50 mil salários mínimos mês. E não tem ninguém na cidade com esse valor, né? Tem a galera de 1, 2, 3 salários mínimos aqui e o outro cara lá de 300, então não estou projetando para ninguém. Então esse é o tipo de informação que média não faz nenhum sentido. Mas aí faz sentido analisar a distribuição de valores ali, tá? Que é o gráfico aqui de cima. Então,
se a gente estivesse analisando isso que eu falei, né, da distribuição de patrimônio ou de renda num gráfico assim, a gente teria um pico de um lado e outro carinha do outro, não teria nada no meio, né? Então, a distribuição de frequência é muito mais clara para esse tipo de situação, por isso a gente tem as duas coisas aqui. Beleza. Nosso objetivo com a ferramenta é tirar conclusões, né? Encontrar dados, encontrar coisas que não fazem muito sentido. Então, nesse tipo de gráfico aqui de distribuição dos fechamentos, era esperado que fosse uma coisa mais distribuída, não com esses picos tão grandes, né? E se a gente analisar, a gente pode ver que esses picos caem todos os picos não, os vales, né? Os fundos, eles caem exatamente nos múltiplos de 10 mil, né? Então, ali nos 100 mil a gente tem um vale, em 90 mil a gente tem um vale, em 80 mil outro, em 70 mil outro, 60 mil outro. Né? Em 50 mil a gente não tem, mas a gente tem uma pequena queda, e 40 mil já era um fundão lá. Né? Então, aqui, será que a gente pode concluir que o preço não tende a ficar muito tempo parado num gráfico nos preços ali que são múltiplos de 10 mil? Eu acredito que sim, né? E tem uma história, uma lógica que dá backup para esses dados, né? Até que muito importante, né? Para não cair na falácia da narrativa. Uma coisa é a gente ter um dado e depois gerar uma história para esses dados. E outra coisa é a gente ter uma história, então a gente encontrar dados que corroboram com a história, tá? Parece que é a mesma coisa, porque no final a gente tem a mesma coisa, né? Uma história e os dados que fazem parte da história. Mas a ordem importa bastante, tá? Nesse caso específico, a gente é extremamente claro, todo mundo conhece a questão dos níveis psicológicos, né? E um múltiplo de 10 mil é um nível extremamente psicológico. Então, faz todo sentido que tem um comportamento diferente nesses níveis aqui. Então, eu acho que isso aqui é algo que realmente a gente poderia pensar em explorar de alguma forma. Talvez uma estratégia para robô seja um pouco complicado, porque, pô, de 10 em 10 mil pontos demora muito para o preço andar, né? Essa distância toda para a gente poder tomar uma atitude. Mas quem sabe alguma estrutura, por exemplo, com opções, né? É uma coisa que eu gosto bastante, é sempre que o preço estiver próximo de uma região de 10 mil, que inclusive está na maior de todas agora, que é 100 mil, né? Montar um straddle, por exemplo, né? Então, monta um straddle, já que ele não tende a ficar parado nessa região. A gente monta um straddle, que é uma estrutura que tem um payoff nessa forma. Quanto mais ele move para um lado, ele ganha. Quanto mais move para o outro, mais ele ganha. Ele só perde aqui no meio, né? Onde tem uma perda limitada. Então, talvez seja interessante montar um straddle ou coisa do tipo, tá? Então, mas não é recomendação, tá? Muito importante, só um comentário assim, que seria uma possibilidade. Esse valor que a gente está analisando agora é de 100 em 100 mil, né? Então a gente vê arcos assim a cada 100 mil. Que tal se a gente pegasse todos esses valores de 100 em 100 e juntasse, né? Sobrepondo todos eles num só, para que a gente tenha um valor mais claro. A gente poderia fazer isso com essa ferramenta. A gente poderia dividir o preço por 10 mil e pegar o resto da divisão. Tá? Efetivamente, quando eu digo isso, dividir por 10 mil e pegar o resto da divisão, seria o equivalente a dizer assim, nós vamos pegar só os 4 últimos dígitos do preço, tá? Ignorar os primeiros. Então aqui fica bem claro que é muito mais provável o preço estar no centro, entre dois múltiplos de 10 mil, do que exatamente nos múltiplos de 10 mil. Então, eu acho que é uma informação bem interessante aqui. Tá? O que mais a gente poderia analisar? Tá? Caso não tenha ficado claro, isso aqui é uma ferramenta exploratória, tá? Não tem nenhum tipo de roteiro que vocês devam seguir, assim, eu pego o ativo, aí eu analiso os fechamentos, aí eu analiso... Não, é exploratória, a gente vai analisando e para tentar ver o que a gente consegue encontrar. Então aqui, em vez de analisar somente o fechamento, eu vou subtrair a abertura. E com isso eu tenho o tamanho do corpo da vela. Então aqui está me dizendo que, em média, o corpo da vela tem próximo de zero. Tá? Isso porque ele está considerando o corpo, velas negativas como valor negativo para o corpo. Então o valor mínimo aqui, sei lá, 2.000 e pouco, o valor máximo 2.000 e pouco. Tá? Poderia também colocar aqui o valor absoluto, para que a gente tenha só valores positivos. Né? Então sempre que a vela for negativa, igual, a gente vai ter o tamanho do corpo positivo. Então aqui a gente tem uma informação um pouco mais útil, que é a média de uma vela de 1 hora, do corpo de uma vela de 1 hora, é de aproximadamente 200 pontos aqui no índice futuro. Certo? Poderíamos também calcular o tamanho inteiro da vela, né, em vez de só o corpo. Então, máxima menos a mínima. Esse aqui é o tamanho do corpo do médio de uma vela de 1 hora. Né?
Claramente a distribuição não é normal, né? Ela está inclinada ali e cortada, porque o tamanho de uma vela tem um limite mínimo, que é 0, e não tem limite máximo, né? Então, por isso ela tem essa barreira aqui, então por isso ela não é uma distribuição normal, né? Não segue ali o desenho da distribuição normal. Tá, agora vamos falar um pouco mais sobre a estrutura e o que mais essa ferramenta pode fazer, que é a parte mais interessante ali, que são os filtros. Tá? Eu posso usar um filtro para analisar somente parte dos dados. Né? Então aqui essa linha azul está me analisando todas as barras de uma hora, todas elas, né, o tamanho das barras. E agora eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero analisar somente quando a hora for 13 horas, por exemplo. Tá? Então, como eu estou no gráfico de uma hora, acho que eu não mostrei isso, né? Eu vou aproveitar e mostrar agora. A gente pode trocar o tempo gráfico aqui, tá? Analisar mensal, semanal, diário. Estou analisando aqui o horário, tá? Então agora, a linha azul me mostra todos os horários, todas as barras, e a linha vermelha está mostrando somente as barras de hora das 13 horas, né? Vai das 13 às 14. Ela tem um desenho diferente, mas nada que salte aos olhos, assim, né? É normal que seja diferente porque tudo no mercado tem um grande grau de aleatoriedade, né? Então é normal que seja diferente, mas eu diria que está dentro do normal, dentro do esperado. A gente pode tentar outra aqui, por exemplo, das 14, também a mesma coisa, das 15, nada de muito especial. Mas agora vamos analisar as velas da 9, né, das 9 horas, que é a primeira. Nada de especial, mas essa é uma que, se aparecesse algo de especial, eu esperaria, né, algo especial nela, porque ela é a primeira, ela tem uma característica especial. Pode analisar também as das 17. As das 17 também a gente espera algo diferente. E aqui sim eu vejo algo bem claramente diferente. Ela tem uma média bem menor. Todos os valores aqui inferiores a 300, mais ou menos, ela tem uma probabilidade muito maior de vela inferior a 300. E uma probabilidade muito maior, uma probabilidade muito maior de velas inferiores a 300 pontos de tamanho e uma probabilidade muito menor de velas maiores do que isso. Então, bem claramente aí dá para ver. E outra vela bastante conhecida da gente é das 10, né? A gente já fez vários estudos com a vela das 10. Ela sempre se mostrou especial, que é a vela do horário da entrada dos estrangeiros, também a hora da abertura do mercado à vista, né? Então ela tem essas características diferentes. E ela também se mostra muito diferente, né? Então, será que a gente consegue explorar isso de alguma forma? Será que a gente consegue fazer estratégias que consigam se aproveitar dessa situação de que a vela das 10 é maior e a vela das 17 é pequena? Não sei, vamos discutir isso lá no grupo, né? vilela.ano/grupo, vou deixar aqui o link, né? Vamos trocar uma ideia lá, se isso aqui faz sentido ou não. Certo? O que mais a gente poderia analisar? Tá? Poderia analisar gap. Né? Gap é bem clássico. Como a gente faria o gap? Seria a abertura atual menos o fechamento anterior. Certo? Vou tirar aqui os filtros. O gap é importante que a gente analise somente no diário, né? Senão não vai ser gap. Opa, botei abertura anterior. Abertura atual menos o fechamento anterior. Tá, então aqui a gente tem a média de gaps. O menor gap encontrado foi de 6.000, maior de 5.000, média de 32. De novo, a média está próxima do zero porque a gente está analisando gaps negativos como valor negativo. A gente pode usar o valor absoluto para ter uma ideia de tamanho de gap médio mesmo, e aí a gente tem tamanho médio de 347, 350 pontos aí. Até um alerta importante, quando a gente está trabalhando com valores tão grandes, assim, tão aleatórios, nunca se apeguem aos valores pequenos, né, a precisão ali, né. Então aqui a média é 346,70, não, 350, né, é de 350 pontos. Certo? Aqui a gente pode também trabalhar com filtros, né? Será que o gap de segunda-feira é maior do que os outros? A gente pode analisar aqui o dia da semana, a vela atual é igual a segunda-feira, né? Nada de especial no gap da segunda-feira. Até quando eu criei essa ferramenta foi uma das primeiras coisas que eu testei e eu me impressionei. Eu achei que o gap de segunda-feira ia se destacar bastante. O que mais a gente poderia analisar? Como a gente está falando de distribuição normal e comparando com a distribuição normal, vamos olhar a distribuição
que o mercado considera, né, ou pelo menos os modelos de mercado consideram que deveria ser normal, que é o fechamento atual dividido pelo fechamento anterior, o logaritmo disso, né? O logaritmo do fechamento atual sobre o fechamento anterior. Eu digitei algo errado aqui. Vamos fechar. Agora sim. Tá, então a gente pode ver claramente que não é uma distribuição normal, né? Se vocês usarem essa fórmula e colocarem basicamente em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, nunca vai se aproximar normal, sempre vai ter essa característica aqui. Sempre valores pequenos vão ter uma frequência muito maior do que esperada, valores médios vão ter uma frequência menor do que a esperada e valores extremos vão ter uma frequência maior. Vocês vão ver isso claramente em basicamente todos os tempos gráficos, todos os ativos. E o que realmente importa, vocês podem ver que visualmente a grande diferença está aqui no centro, né, nos valores pequenos, uma diferença pequena, mais visível aqui nos valores médios, uma diferença quase invisível aqui nos extremos. Mas o que realmente importa são os extremos, o que realmente importa são as caudas longas. Por quê? Porque são onde acontecem movimentos grandes. Então a gente tem as grandes porradas. Ninguém se importa com 0,1% para cá, 0,1% para lá. Né? O que importa é quando dá as grandes porradas ali. E seguindo aqui ainda na ideia dos filtros, a gente poderia, por exemplo, aqui analisar maio. Né? Então a gente pode ver se o dia, o mês for 5, quero analisar separado. Então agora a linha vermelha mostra somente maio, enquanto a linha azul mostra todos. Como a gente está analisando aqui o diário, a gente tem poucos valores, a gente tem bastante distorção assim, nos gráficos. Né? A gente poderia baixar aqui para o H1 para ter mais dados, a gente tem uma visão mais clara. E maio se mostra diferente, né? Mostra que a média é menor, a gente pode multiplicar aqui esse valor por 100 para ter uma referência em porcentagem, tá? Vai ficar um pouco mais claro e os dados ficarem um pouco maior. Então, a gente pode ver aqui que, em média, um gráfico, um horário, né? Um gráfico de 1 hora, geral, ele te dá, em média, 0,01% por barra. Enquanto, se a gente analisar só maio, dá menos 0,04 por barra. Né? Então, dá para ver que é claramente inferior. Mas, não é nada que salte aos olhos. E voltando lá à questão dos valores extremos. Né? Em maio, a gente teve Joesley, né, a delação do Joesley. A gente teve greve dos caminhoneiros, que pegou final de maio, né, início de junho. Então, esse tipo de coisa está afetando essa média. Né? Se por acaso a greve dos caminhoneiros tivesse esperado um pouquinho mais, tivesse ficado em junho, não teria computado aqui, essa média estaria um pouco diferente. Né? A mesma coisa do Joesley, se a delação tivesse saído em outro mês, não estaria aqui em maio, seria diferente. Então, apesar da média estar diferente, não é nada que salte aos olhos e ainda tem esses eventos aí, então é algo que não seria interessante analisar. Por fim, eu vou apresentar só uma métrica aqui, que eu costumei usar por bastante tempo, para convidar para discussão. Tá? Então, eu vou apresentar ela aqui, depois vamos discutir ela lá no grupo, vamos analisar. Essa ferramenta é exclusiva para assinantes. Tá? Lá no grupo de assinantes, já criei também um grupo lá para a gente discutir isso aqui. Vamos trocar ideia. Né? Eu convido vocês para explorar esses dados aqui em diferentes ativos, diferentes dados, né? Não só o que eu apresentei aqui. Se encontrarem coisas que saltem os olhos lá, postem lá no grupo, vamos trocar uma ideia, vamos ver se a gente consegue desenvolver estratégia em cima disso. Tá? Então, a última métrica é essa daqui. Fechamento atual menos a mínima atual, dividido pela máxima atual menos a mínima atual. Tá? Que é o que eu chamo de fechamento relativo. Tá? Imagina que isso aqui é a vela. Se o fechamento for aqui embaixo, o valor é 0. Se o valor for aqui em cima, o valor é 1. Tá? O resto nada importa. Não importa se a vela é gigantesca, se a vela é bem pequenininha, onde foi a abertura, nada importa. Importa é onde foi o fechamento dentro da vela. Tá? Por isso que eu chamo de fechamento relativo. Essa foi uma das primeiras métricas que eu estudei no mercado, porque quando eu entrei no mercado eu comecei a analisar ele de forma com inteligência artificial, com redes neurais e tal, né? E redes neurais é muito difícil trabalhar com valores abertos, por exemplo, o preço do mercado. Sempre é bom trabalhar com valores nesse range, entre 0 e 1, ou entre menos 1 e mais 1, também é tranquilo. Mas com valores abertos como preço é muito difícil. Então essa foi uma das primeiras métricas que eu criei lá, comecei a trabalhar com ela, comecei a estudar e encontrar imperfeições no mercado em cima dela. E quando eu plotei ela aqui no grupo, nessa ferramenta, olha como o gráfico é bem claro, né? É muito mais provável fechar na mínima do que na máxima, né? Por quê? Não sei. Eu até imaginei que pudesse ser algum erro da ferramenta, de tão claro que ficou aqui,
mas conferi e aparentemente a ferramenta tudo ok. E o que mais me saltou aos olhos foi o fato de, se eu analisar o horário das 17, olha como isso aqui salta. Né? Então, o que ele está me dizendo aqui que na barra das 17 é muito, muito, muito mais provável fechar na mínima do que qualquer outra posição. Né? De novo, a gente pode explorar isso, sim, não? Vamos analisar juntos, tá? Então fica com o convite lá para a gente trocar essa ideia no grupo. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e até o próximo vídeo. Até mais.